Olá, hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025. O grupo de conjuntura está reunido mais uma vez para o seu podcast semanal. E no podcast de hoje nós vamos fazer assim uma espécie de um passeio pela conjuntura, comentar assim os vários aspectos, né? Fazer uma espécie de um balanço, né? Dos vários aspectos da conjuntura econômica brasileira, em vez de se centrar num tema só específico. E se eu vou fazer aqui uma introdução bastante sintética sobre o desempenho macroeconômico do país nesses 9 primeiros meses, né? A ideia geral, a minha impressão geral, vamos ouvir o Ulisses e a Margarida também, mas é que a gente tem um quadro econômico geral bem melhor do que aquele que a gente esperava no início do ano. Só que antes de chegar a um diagnóstico assim otimista, cabe destacar que há diversos senões a esses resultados que eu acho que são melhores do que esperados, né? Há diversos riscos presentes na conjuntura e é sobre não só sobre os resultados que estão aí, mas sobre os riscos e os senões que a gente deve se debruçar para poder pensar o futuro, né? Vou pegar aqui, então vou comentar, fazer um comentário geral sobre os principais indicadores. Vamos começar pelo nível de atividades, né? Que é um indicador que tem se comportado de forma mais próxima às expectativas, né? A gente teve um primeiro trimestre que foi muito forte, mas foi muito explicada o vigor do crescimento no primeiro trimestre, foi um crescimento aí de 1,3%, foi muito explicado pelo desempenho da agropecuária, que cresceu 12,3% naquele momento. Já no segundo trimestre, o PIB desacelerou, cresceu 0,4%, sendo que alguns componentes muito importantes tiveram um desempenho preocupante. Eu destaco aqui, pelo lado da demanda, o investimento, ou seja, a formação bruta de capital fixo, que teve uma queda de 2,2%. Isso é certamente um sinal, no mínimo amarelo, né, sobre o nível de atividade. E mais, os indicadores recentes sobre o desempenho da indústria e do comércio apontam um quadro de desaceleração acentuado. Já são é uma sequência de indicadores negativos. Um ponto à parte aí é o comportamento do serviço. Hoje mesmo saiu um dado do setor serviço com crescimento de 0,4. Então, aí neste caso a gente está tendo uma sequência positiva. Mas eu acho que, no geral, olhando inclusive os índices de confiança dos produtores, da indústria, do comércio, etc., a gente vê que o quadro é de desaceleração, né? Se a gente tiver no segundo semestre um quadro de quase estagnação, que é o que eu acho assim, um quadro compatível com as expectativas que a gente tinha durante o ano, né? É bem possível que a gente tenha isso. E por que razão? Na verdade, a gente está discutindo aqui nesse espaço há bastante tempo, há muitos meses, na verdade, desde o ano passado, né? O fato de que a economia encontra-se diante de uma importante restrição de oferta. O hiato do produto positivo e a taxa de desemprego, que agora em 5,8% está bem abaixo das mínimas históricas, são evidências empíricas nesse sentido, né? É, por essa razão, até por ver esse quadro, a gente olha, a economia vai ter que parar em algum momento. Enquanto isso não acontecer, a gente vai assistir a uma aceleração da inflação e uma piora no balanço de pagamentos, nas transações correntes, né? É, e, de fato, o déficit nas transações correntes, do balanço de pagamentos, né, vem crescendo bastante em face de um aumento de importações importantes, é, de forma que, medido por valores acumulados em 12 meses, esse déficit, que era 1,4% do PIB, até julho do ano passado, né, medido em 12 meses, passou de 1,4% para 3,5%
nos 12 meses encerrados em julho último, né? Então, isso é uma piora acentuada do déficit em conta corrente. Agora, isso atualmente e até o momento não representa uma ameaça maior para a economia brasileira. Isso, inclusive, tem sido compatível com uma valorização muito grande do real, como a gente vai comentar já já. Agora, então, mas o nível de atividades aparentemente está realmente desacelerando bastante. E o que surpreendeu mais foi a inflação, no meu entender. Por exemplo, o resultado de agosto foi uma pequena deflação. O acumulado tem razões específicas, a Margarida vai comentar isso, para essa deflação. Isso aí não é uma tendência à deflação, mas, de todo modo, a inflação em 12 meses está agora em 5,1%. E o fato é que, é, ao longo do ano, tanto a inflação corrente quanto as expectativas inflacionárias vêm caindo seguidamente. É, é, é verdade que esse resultado, então, contrariou as nossas expectativas, como eu falei logo antes, né? Mas ele foi bastante ajudado por dois fatores também não muito esperados. Um foi o comportamento do preço das commodities, e o segundo, a apreciação do real, né? O valor do dólar em relação ao real caiu 16%. O real subiu 16% em relação ao dólar desde o início do ano até a cotação de hoje, que eu olhei agora há pouco, né? É, e uma questão, então, a que atribuir? Quer dizer, isso aí aconteceu. Mas por que que isso aconteceu? A que a gente atribui isso? Até pouco tempo atrás, essa valorização do real estava quase que colada na valorização de todas as demais moedas em relação ao dólar, né? Ou seja, era um fenômeno fundamentalmente externo, né? É, tinha um pouquinho do fato de que dezembro a taxa de câmbio foi fatores excepcionais, foi muito em cima, então teve uma pequena correção do excesso de dezembro e depois ela colou no dólar, né? Mas colou no dólar, colou nas outras moedas em relação ao dólar, né? Mas agora é possível perceber que há efeitos de fatores domésticos também. Vou dar aqui um par de dados. Desde o início do ano, o dólar index, o valor de uma cesta de moedas fortes, por comparação ao dólar, que é o dólar index, o valor dessas moedas, subiu 11% em relação ao dólar. E o real subiu 16%. Então, aí já tem uma diferença razoável. Nesse mês de setembro, o real teve um aumento de 1,4% no seu valor e as outras moedas estão estabilizadas. Então, tem alguma coisa doméstica. O candidato, no meu entender, o principal candidato a explicar esse comportamento, essa especificidade do real, né, o componente específico do real, de valorização do real, é o diferencial entre juros internos e externos, que já era grande e foi se abrindo ao longo do ano, até quando nós chegamos a essa taxa de 15% interna, né? Isso Obviamente, né, todo mundo acha que isso contribuiu, porque você tem aí um tremendo fator de atração, né? É, Aliás, eu acho que pode voltar até uma discussão que já houve no passado sobre os fatores de expulsão de capitais, né? Os push factors e os fatores de atração, os pull factors, né? Esses fatores de atração
Então, uma taxa de juros tão alta estaria tendo um papel importante. Mas aqui eu vou colocar só uma interrogação, um ponto intrigante para reflexão, e é uma coisa em relação à qual eu não tenho uma resposta. Agora a gente tem discutido isso, espero ter uma resposta um pouco mais para frente. Esse fato intrigante é a entrada de capitais na economia. Quando a gente fala que a taxa de juros está atraente, etc., etc., a gente está imaginando que vai haver um influxo de capitais na economia. E é isso que estaria ajudando a apreciar o real. Mas, quando a gente olha os dados de fluxo cambial, o primeiro semestre, no primeiro semestre, esse fluxo foi o mais negativo da história. Aí veio julho, houve fluxo, foi negativo, mas quase nada. E agora, em agosto, voltou a ter um fluxo negativo de 2 bilhões. Pô, então, como é que está saindo capitais se existe essa atração? Isso é uma dúvida. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de investimento estrangeiro na Bolsa, esse tinha sido positivo no primeiro semestre, mas de julho para cá ficou negativo, menos 6,7 bilhões de dólares. É, sendo que nesse mês, até o dia 9, que é o último dado que eu consegui ontem, o fluxo negativo estava em 1,5 bilhão de dólares. Quer dizer, nesse mesmo momento em que a bolsa sobe, que o, que o diferencial de juros é tão atraente, etc., que o dólar aprecia, está saindo o capital da bolsa, pelo menos até o dia 9 desse mês, no acumulado desse segundo semestre. Então, isso é uma coisa intrigante sobre a qual a gente tem que ainda. O que está explicando, o que está por trás disso? Isso é uma coisa que a gente precisa entender ainda. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender ainda. E só para colocar, antes de passar a bola aqui para os meus colegas, colocar uma última pitadinha aí de dúvida, etc. É, a gente tem assistido, quem está acompanhando aí o noticiário, vê que a gente tem assistido nas últimas semanas a diversos entrevistas de gestores de ativos domésticos e internacionais, externos, se manifestando de uma forma muito otimista em relação às perspectivas para os ativos brasileiros, né? Tem, se mani- mani- Tem várias manifestações nesse sentido. É uma aposta nos ativos brasileiros. Isso é compatível com a apreciação do real, mas não é compatível com fluxos cambiais negativos. Então, há alguma coisa aí ainda a ser explicado. Não sei se a Margarida disso tem alguma explicação, mas, de todo modo, a gente tem aqui muitos podcasts até o final do ano para tentar entender essa questão. Eu passo então a palavra para Margarida, né? Para continuar essa abordagem sobre a conjuntura brasileira atual em seus várias dimensões. Então, eu vou aqui me dedicar um pouquinho a discutir essa questão da inflação, né? Essa queda de 0,11% que a gente teve em agosto, que é a primeira deflação em um ano, né? E aqui eu queria chamar a atenção e queria fazer assim a minha análise, né? Dos fatores que deram alívio a essa inflação. Primeiro, chamar a atenção para choques de custos, como a gente chama em economia, de positivos, que jogaram a inflação para baixo. Então, esses choques de custos, por definição, eles têm início, meio e fim. Então, não são algo que a gente possa contar daqui para frente, né? Mas aconteceram. O bônus de Itaipu, que foi creditado nas contas de energia elétrica residenciais, né, em agosto. Então, isso representou uma queda de 4,21% no preço da energia elétrica residencial. Isso tem aí um grande peso importante nessa cesta aí do IPCA. Depois, a apreciação cambial. A apreciação cambial que a gente tem aí assistido no Brasil, né, do real, isso afeta diretamente
o comportamento dos preços dos bens industriais, que já já eu vou dar os números relativos a eles. Terceiro, a queda dos preços das commodities, dando alívio aos preços em reais de uma forma geral, né? Quarto, a zeragem do IPI para carros sustentáveis. Então, isso também teve uma importante redução de preço no item automóveis, né? Isso foi uma decisão aí de governo, lá uns 3 meses atrás, para incentivar a compra e a produção de carros sustentáveis, que tem aí todo um conjunto de elementos, né, de meio ambiente. E, por último, uma super safra agrícola, que ainda está nos colocando no terreno da deflação de alimentos pelo terceiro mês consecutivo, né? Do ponto de vista da política monetária, nós temos aí a continuidade de uma política monetária bastante restritiva. E como o professor Francisco colocou, a manutenção da Selic num ambiente de queda das expectativas de inflação torna a meta Selic real ex ante mais restritiva ainda, né? Que é o que importa na tomada de decisões. Então, nós temos aí, por conta dessa política monetária bastante restritiva ainda, serviços que estão dando, começando a dar algum alívio. Eles cederam, né? Em julho tiveram um crescimento de preços aí de 0,59% e aliviaram um pouquinho agora para agosto, para 0,39%. Mas, como eu vou também colocar, os números em 12 meses mostram a inflação de serviços muito pressionada, e aí eu acho que tem muito a ver com um mercado de trabalho ainda bastante resiliente. Um outro fator aí também que mostra uma inflação perigosamente, né, tem perigos aí, riscos inflacionários, é que, usando a medida de núcleos, né, núcleos de inflação, que é uma medida, quer dizer, o Banco Central tem 9 medidas de núcleos de inflação, e são medidas que todas elas tendem a mostrar o comportamento da inflação na sua tendência, quer dizer, tirar aquilo que é exógeno do componente inflacionário. Então, nesse sentido, as medidas de núcleo são muito úteis para a condução da política monetária, porque essas medidas estão mostrando a tendência da inflação, né? E o índice de difusão, que mostra o número de preços de produtos que teve aumentos de preço, aumentou. Então, com base nesse apanhado geral, eu agora queria falar um pouquinho da inflação por dentro do IPCA, como eu gosto de fazer, que ali a gente consegue identificar, né, os componentes do processo inflacionário. Como o professor Francisco Eduardo adiantou, né, a inflação em 12 meses medida pelo IPCA, está em 5,13%, e lembrando que a meta de inflação, a meta contínua que a gente tem, é de 3%. Então, a gente tem aí ainda uma inflação acumulada bem acima da meta central, né? Agora, vamos então analisar o IPCA por dentro. E aqui eu vou usar uma classificação que o Banco Central nos oferece, que é a medida do IPCA segundo vários grupos. Isso é muito importante para a condução da política monetária também. Então, o Banco Central desagrega o IPCA em serviços, bens industriais, bens monitorados e alimentos no domicílio. Então, somando essas categorias, a gente tem 100% do IPCA. E o peso desses produtos no IPCA é bastante diferenciado. Então, serviços pesam 36%. Então, tudo que acontece na inflação de serviços, ela contribui muito para a variação do IPCA. Bens industriais pesam 23%. Os bens monitorados ou administrados, né, 26%, e alimentos no domicílio, 16%. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da dinâmica de preços desses diferentes segmentos, né? Serviços está acumulando uma alta em 12 meses, como eu chamei a atenção, de 6,13%. A meta é 3%. E o peso dos serviços é muito alto no IPCA. E eu acho que essa alta tem muito a ver com. Quer dizer, na verdade, a dinâmica de preço de serviços, toda a literatura que fala do tema, coloca três grandes fatores aí.
A política de salário mínimo, nós temos claramente uma política de valorização do salário mínimo. O mercado de trabalho ainda aquecido, ainda bastante resiliente, e aqui o mercado de trabalho entra sob duas dimensões. Enquanto custos, salário, o setor serviços ainda é intensivo em mão de obra, e a demanda, né? Na medida em que o mercado de trabalho está aquecido, as pessoas começam a diversificar consumo a favor dos serviços. Então, isso aumenta a demanda pelos serviços em geral. E o terceiro componente aí da dinâmica de preços de serviços é a indexação. Então, eu acho que essa alta que a gente tem ainda aí, né, na inflação de serviços, está muito ligada à política de valorização do salário mínimo e ao mercado de trabalho ainda aquecido. E a gente, como o Francisco colocou, né, só para dar um número do mercado de trabalho, nós estamos com níveis de desemprego historicamente no piso. Menor taxa de desemprego que a gente tem em toda a série histórica de 5,8. Né? Nível de utilização da capacidade instalada na indústria também, bastante acima da média, 82,6, né? Média 74, 75. Então, mostrando aí uma economia ainda com nível de atividade econômica bastante forte, né? Apesar da política monetária. Agora vamos falar um pouquinho da dinâmica de preços de bens industriais, né? Bens industriais estão dando uma bela contribuição ao processo inflacionário no sentido para baixo. Eles tiveram um aumento acumulado em 12 meses de 3,34%, muito abaixo dos 6% da inflação de serviços, né? E isso tem por trás essa dinâmica benigna, vamos dizer assim, ao câmbio, tem por trás um câmbio apreciado, e choques de custos para baixo, desinflação de custos, né? Nós temos aí, como eu vou mostrar, quer dizer, eu vou falar agora, as commodities medidas em reais, né? Elas, nesse ano, os preços das commodities caíram 11,3%, segundo o indicador do Banco Central, que mede, o Banco Central ele tem aí um índice de preços de commodities muito voltado para o IPCA. Então, talvez seja assim, o melhor indicador que a gente tem de preços de commodities para fazer a relação entre preços de commodities e IPCA, usar esse indicador do Banco Central. E esse indicador, então, está mostrando uma queda de preços em reais das commodities de 11,3% no período de janeiro a agosto, né? E essa queda é explicada pelos dois componentes, a apreciação cambial e queda de preços internacionais no mercado internacional. Essa queda de preços no mercado internacional é bem inferior aos 11%, né, dizendo que a apreciação cambial foi um importante fator de alívio nesses preços. E isso, de uma forma geral, o preço de commodities atinge em cheio os bens industriais, mas eu diria não só os bens industriais, né? Os bens agrícolas também, os preços em geral na economia brasileira. Vamos falar um pouquinho de alimentos agora. Alimentos pesam 16%, alimentos no domicílio, e apesar da deflação de alimentos em junho, julho e agosto, o grupo ainda acumula uma alta de 7% nos últimos 12 meses, né? É chamar a atenção que preço de alimento tem uma dinâmica aí de muita volatilidade, né? Porque nós temos aí condições climáticas que atuam fortemente na determinação desses preços. De qualquer maneira, o câmbio apreciado também ajuda, né? As nossas condições climáticas de final de ano passado, início desse ano, nos levaram a uma super safra. Então, isso também atuou a favor. E, por último, commodities agrícolas têm uma leve queda. Então, nós temos aí três fatores atuando nessa deflação de alimentos, respondendo por ela junho, julho e agosto, mas chamando atenção para a volatilidade desses preços e dizendo que eles têm um acúmulo de 12 meses de 7% de inflação. E, por último, eu queria chamar a atenção para os preços que são monitorados, que são aqueles preços que não são determinados pelo mercado, respondem por 24% do IPCA, então eles não são determinados por uma dinâmica de demanda e oferta, né? São determinados por contratos ou por órgãos governamentais. Então, em alguns casos, transporte público, petróleo, serviços públicos em geral, que tem por trás um contrato de concessão, como telefonia e energia elétrica. A alta acumulada é de 4,7%,
E eu diria que essa dinâmica de preços a gente não consegue explicar dentro do quadro de uma política monetária, de uma demanda mais ou menos aquecida e tal. Bom, quais são, então, queria também chamar a atenção para um último fator. As expectativas de inflação, elas estão claramente caindo. A cada semana, a pesquisa Focus mostra expectativas cedendo, mas ainda estão bastante desancoradas. Isso é um desafio para a política monetária, né? As expectativas de inflação para 2025 estão hoje em 4,85%. Para 2026, 4,31%. Para 2027, 3,94. E para 2028, 3,8. Então, nos 4 anos que a gente está vendo aqui, as expectativas de inflação se situam bastante acima da meta central de inflação, que é de 3%. E isso é algo que a gente tem que se procurar responder mais. Porque se me perguntassem, Margarida, quanto é que vai ser a inflação em 2028? Se eu tenho confiança no Banco Central, eu vou dizer, vai ser a meta de inflação. Porque eu não tenho uma bola de cristal para dizer que em 2028 o preço do petróleo vai explodir, ou que haverá uma quebra de safra agrícola. Então, eu responderia 3%, mas elas realmente estão bastante acima da meta de inflação, ainda estão, né? No médio e no longo prazo. Então, isso é uma coisa também que é uma pedra aí, vamos dizer assim, no alívio monetário que a gente espera em breve que comece. Bom, por último, os Margarida, núcleos de inflação. eu Diga. poderia eu finalizar falando um pouquinho sobre política monetária, então? Sim, sim, continua. Então, eu passo lixa para você. E eu ia só colocar que os núcleos ainda estão muito altos, mas agora eu passo para você. Não, eu gostaria só de destacar que semana que vem a gente vai ter reunião do Copom, tá? Está marcada para dia 16 e 17 de setembro. Provavelmente nessa reunião do Copom, a taxa Selic vai ser mantida no patamar atual de 15%. Eu acho que o tema central será a discussão que a Margarida apresentou sobre colocar as precondições para o momento em que se inicie a redução da taxa de juros, não? Ou seja, tentar definir claramente, imagino eu que não tanto no comunicado, mas na ata da semana seguinte, deve ser definido um conjunto de condições que possam ser os elementos que para começar a reduzir a taxa de juros. Imagino eu que os pontos que Margarida destacou vão ser os temas que vão ser destacados nessa ata, não de aqui a, digamos, quase 2 semanas ou 10 dias. Eu acho que expectativas de inflação é um tema central, especialmente inflação para 2027, 2028, tá? Que Margarida falou que está um pouquinho abaixo de 4%. Esse é um tema central. O segundo ponto será inflação de serviços, especialmente serviços subjacentes, que Margarida destacou, que ainda está em um patamar elevado. O terceiro são os núcleos, como Margarida destacou, estão também em um patamar elevado. E o último ponto seria o índice de difusão, tá? Margarida falou que a inflação ainda está bastante disseminada. Imagino que sobre esses pontos, o Banco Central vai definir um conjunto de elementos que poderão ser analisados pelo mercado para ver quando que a gente vai começar a redução da inflação, da taxa de juros. Na semana que vem também teremos a reunião do Federal Reserve, do FONC, e essa é uma decisão mais delicada ou mais conflitiva, não? Em princípio, podemos ter uma redução da taxa de juros de referência americana, o Federal Fund, em 0,25, em um contexto em que, ainda que o mercado de trabalho esteja dando mostras claras de desaceleração ou desaquecimento,
A taxa de inflação veio num patamar relativamente elevado, não? A inflação de agosto, e ela está no momento, a inflação cheia em 2,9, tá? Então aí temos uma discussão importante. Bom, eu acho que chegamos por aqui no nossa podcast. A gente se encontra semana que vem, tá? Muito obrigado a todos pela participação, tá?